Bem, guys, what's going on? Robert, estamos de volta, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos fazer uma análise aí desse final de ano, principalmente esse novo pacote do governo. Aquilo que nós já havíamos falado no começo, do ano, entende? O ano passado, o governo Lula, nós vimos aí que os bancos aí literalmente estavam nadando no dinheiro. A primeira cora desse ano de 2024, mesma coisa, são 2 anos praticamente do governo Lula. E você que está aí do outro lado precisa entender isso. Por quê? É um governo que está totalmente demarcado para servir a institucionalidade formal liberal burguesa. Tem muita gente que fala, mas o Lula preencheu realmente as necessidades de muitos no passado e está preenchendo lá atrás. Mas referente a esse novo orçamento, ou seja, esse corte dos gastos, aí você precisa entender. Por que eu estou falando isso? Esse ano, os bancos, novamente, os primeiros 6 meses, eles ganharam o equivalente a 83 PIBs de 83 países. É muito dinheiro. E o Banco Central continua digitando as regras. Por vezes, de fato, o dólar chegou a 6 semana passada, mas por que isso está acontecendo? As pessoas não entendem. Porque o modelo é o mesmo, gente. Não muda. O que o Paulo Guedes fez, o Haddad está fazendo. O Haddad fez, o Paulo Guedes fez, o Henrique Meirelles fez, o Manteiga fez, o Levi fez, o Armílio Fraga fez lá atrás. Então, gente, o significado é o mesmo, ou seja, o resultado é o mesmo. A gente precisa entender como é montado esse tripé macroeconômico desde a época do Fernando Henrique, em cima daqueles que trabalham e produzem. A nossa política monetária vai continuar a mesma. Vai sair o técnico da seleção do Banco Central, Roberto Campos Neto, chefe de quadrilha. Vai entrar o Galipo aí, amigo do Haddad. Os juros vão continuar subindo. E toda vez que o juros sobe ou desce, é equivalente a quase 65 bilhões de reais. Entendeu? Esse prejuízo entra no buraco da dívida. Por quê? A maioria da nossa dívida, ou seja, quase 50% da dívida é fictícia. Eu estou trazendo isso para vocês de primeira pauta. Quase a metade da nossa dívida, ela não existe. Então, o sistema é feito justamente para tirar daqueles que trabalham e produzem. Por quê? O governo é uma coisa, o Estado é outra. A gente precisa entender que o Estado é configurado. Ele rege os 3 poderes, entendeu? O governo é uma pessoa que vem, serve por 2 anos, 4 anos, e quando é reeleito, mais 4 anos, no caso, 8 anos. Então a gente precisa entender que tudo isso que está acontecendo está sendo feito através de uma manta semântica. Por quê? O Banco Central, ele tem um projeto de poder em cima do país, onde o país tem como governabilidade, protecionismo e austeridade. Eu canso de repetir isso. Baseado numa crise sem precedente. Aí tem muita gente que é pequeno burguês, que é especulador financeiro no Brasil, que vive só de fazer vídeo no YouTube para receber em dólar, para pegar esse próprio dinheiro e vender, criar curso, esses trouxas que estão aí, que realmente não contribuem nada, não participa na sociedade, com o Estado soberano como um todo, eles pegam o dinheiro para investir. Então você vai ver você vai ver autos críticos, porque o povão, ele entra no mercado e ele fala, tá vendo? Olha o preço da carne, faz o L. Tá vendo? Olha o preço da gasolina, não falei? Não tem picanha, como abóbora. Eu não tô passando o pano. O povo, na economia formal, ele vê assim. Ele acha que as coisas, os números têm que chegar no bolso. Entende? Muitas das vezes. Só que isso não existe. Então a gente precisa entender que o Haddad, ele tá fazendo a mesma coisa. Só que o governo Lula tem um pouco de sensibilidade para poder mostrar a situação a bel prazer. Você não pode servir as 2 senhores. Você não vai conseguir fazer literalmente com que o Brasil crie elementos fundamentais de transformação. Isso é importante você entender. Se você está preso com a institucionalidade formal liberal burguesa. Porque quem está dando as cartas é o Banco Central. O Banco Central não vende dólar, mas ele emite títulos no mercado futuro do câmbio. Porque o tripé macroeconômico é meta de gasto, superávit primário e câmbio no flutuante. E nenhum governo conseguiu, destituir isso. E a gente está aí à deriva. Aí você precisa entender qual que é a forma do Estado.
Qual é o parâmetro do Estado? O Estado é a organização que literalmente, muitas das vezes, é controlado através de um modelo, e muitas das vezes é elite. A institucionalidade formal liberal burguesa, ela quer controlar o Estado para que esse mecanismo de transferência de renda possa continuar. Por que o governo agora, Lula petismo, o Lula está fazendo renúncia fiscal, transferindo verbas para a empresa, 170 bilhões para o Vale do Rio Doce, que em 2015, 2019, matou mais de 200 pessoas, e até hoje os familiares não receberam. Então o governo vai ter que intervir para ajudar uma empresa que vende o nióbio por preço de banana, que vende o café por preço de banana, e quando você compra de fora você paga 10 vezes, às vezes até 50 vezes mais caro. Então tá tudo errado. Então dentro desse novo orçamento, que tem muita... é aquilo que nós falamos há 2 anos atrás. O arcabouço fiscal é o manifesto do Estado mínimo, só mudou o nome, porque ali tem sobra de caixa para fazer as remunerações de sobra de caixa dentro desse arcabouço fiscal, e o Haddad está comprometido com a institucionalidade formal liberal burguesa, com a burguesia, com o sistema financeiro, não é à toa que o Geraldo Alckmin está lá, justamente para pagar os juros da rolagem da dívida. Então, automaticamente, quando você paga a rolagem da dívida, os juros e a amortização, supostamente a dívida deveria diminuir. Por que ela só está aumentando? A gente precisa entender isso. Desde a época de 88, como eu já falei para vocês, na época da democratização, poderia ter criado elementos fundamentais de transformação, um pacto social que literalmente pudesse transformar o Brasil, mas a burguesia novamente deu as cartas e fez tudo de cima para baixo. Dentro desses gastos também existe desses cortes, desses gastos, a ideia não é só reduzir a dívida pública, porque eles não vão conseguir. Tinha que se destruir literalmente essa dívida para que não haja mais privilégio, principalmente para a institucionalidade formal liberal burguesa. Por que eu estou falando isso? O pecado não é ter dívida. Outros países que já passaram o GDP mais de 200%, que seja o produto interno bruto, isso é importante você entender. Em outros países, entende? A dívida ela não foi montada para transferir juros e amortização, aliás, esses rendimentos para 15 mil famílias que vivem da banca. Em contrapartida, o próprio governo, que é o Banco Central, entende? Aliás, o próprio Estado, a institucionalidade formal, o sistema financeiro, ele cria novas estatais para fazer esse mesmo mecanismo. É como um agrobis que pode emitir títulos, o agronegócio, que muitas vezes a gente não entende. Então, dentro desse equilíbrio fiscal, eles querem, aliás, dentro desse pacote econômico, esse corte de gasto, quem é que vai se lascar? Os pobres. Muita gente vai falar, não, mas ele está querendo isentar até quem ganha 5 mil reais. Por quê? Porque existe mas isso tem contrapartida, existe uma ideia vulnerável lá na frente, que quem vai pagar literalmente são os menos privilegiados. Então, o governo ele é subsidiado pelo Estado, entende? Muitas das vezes, porque ele tem que o Estado tem que se manter a ordem institucional mediante as regras que são ditadas de capitalização do sistema financeiro. Porque o sistema financeiro, ele usa o Estado justamente para criar esses mecanismos, através de arrecadação. Como é que o Haddad e o governo Lula está querendo cortar os gastos, se no mês de outubro, nós estamos em dezembro, há quase 2 meses atrás, vamos colocar um mês atrás, nós tivemos recorde de arrecadação. Então a maioria do nosso GDP, entendeu? A maioria da nossa riqueza, vamos colocar assim, não vem através de produtos manufaturados, elementos elementares de construção de produtos de cadeia produtiva com valor agregado, não vem acima de arrecadação. Então o modelo tem que ser destruído e a gente está vendo isso acontecer literalmente. Então, se você não entende a diferença de governo, que é o Lula que vai entrar e depois vai sair outro, aliás, ele vai entrar, vai sair outro, ele vai vir, vai sair, vai vir outro, entendeu? Esse é o governo. Agora o Estado o governo está subordinado ao Estado. E é por isso que a gente não chega a um acordo literalmente. Então, dentro desse impacto, ou seja, o déficit orçamentário de militares, de regalias que nós temos aí, teria que ter sido corrigido há muito tempo atrás.
Mas por que não faz? Agora surge uma moda do 6 por 1, você lembra que eu até comentei no último vídeo? Mas não vai resolver nada. Pode ser 4 por 3, pode ser 4, sei lá. Você pode trabalhar 4 dias, 6 horas, 10 horas, que vai dar 40 horas. Isso não resolve, porque o modelo ele impera em cima do que, gente? Isso é importante você entender. O governo, entendeu? Vai descontar através do Estado e da sistema financeiro de 15% a 27% de imposto de renda na fonte de celerite. Então, se você se muda a sua jornada de trabalho, é insignificante, muitas das vezes, porque você não tem poder de compra. Outra coisa importante que a gente precisa entender, que o governo está subsidiado pelo Estado porque ele representa a ordem institucional, que na realidade não representa bolufa nenhuma. A gente precisa entender. Então a função do Estado é administrar a economia, promover justiça social, coisa que não vai acontecer, porque muitas das vezes a função do Estado é permitir que órgãos internacionais como o FMI, ou o mercado financeiro, ou a institucionalidade formal burguesa venha intervir, aliás, no Estado. Isso é importante a gente, porque o meio de transferência, como é que é pago as compras governamentais, como é que é feito os pagamentos de aposentadoria, tudo isso é destinado, porque existe esses mecanismos justamente para fazer esse pagamento, mas você paga e muitas das vezes você não recebe, então você vai continuar desde criança, você nasce, cresce, envelhece, morre, pagando e às vezes não vem muito retorno. Então, se a gente for analisar até as reservas cambiais que podia ser usada, que o Brasil tem mais de 300 e poucos bilhões, para poder pelo menos liquidar a dívida líquida, porque a dívida bruta, eu vou estar explicando mais para frente para vocês o significado disso, é que ela soma todos os compromissos do governo entre ativos financeiros, muitas das vezes, e a dívida líquida, ela é deduzida através de ativos. É um pouco complexo, mas eu sei que você vai poder entender e vai poder realmente usar um pouco da sua sabedoria para poder projetar, transformar, aliás, transcrever os fatos e conseguir chegar em algum lugar. Porque o nosso déficit orçamentário da dívida, da nossa dívida pública, a metade é uma farsa que é induzida. Eu vou trazer mais informação. Então, resumindo, para o vídeo não ficar muito extenso, a ideia de tudo isso, desse equilíbrio fiscal, desse orçamento, o orçamento saiu mês passado. A dívida está quase 9%, que compromete mais de 60% do nosso PIB. Então, o orçamento que foi projetado pelo governo Lula, com o Ministério da Fazenda e o Banco Central, justamente é projetado para tampar o sol com a peneira, porque a dívida engole. O mês de dezembro, que é esse, o Lula vai entregar mais de 700 bilhões de juros de amortização da rolagem da dívida. Então, nada muda, gente. Nada muda. O que está tentando colocar, literalmente, para as pessoas, eu sei que muita gente não vai entender o contexto, porque não tem a mínima ideia de como que funciona essa dívida. Eles acham que a dívida foi vendida lá atrás, que eles pensam que é isso. É a mesma coisa que o Fernando Henrique Cardoso fez quando ele privatizou o Banestado para o Banco Santo André. Eu já expliquei. Ele refinanciou a dívida de 180 bilhões, o prejuízo ele jogou no buraco da dívida. Tudo é jogado. Nós não tivemos a alta do dólar aí, o dólar não continua alto. De quem que é a culpa disso? Todo mundo culpa o governo Lula, que na realidade podia ser o seu governo, o governo do Bolsonaro, da Dilma, Michel Temer, informante da CIA. Não é. É o Banco Central que tem o controle. Então, literalmente, eles ganham, presta atenção, porque eles têm informação privilegiada. Ele não vende dólar no mercado, mas ele emite contratos. Eles fazem aposta. É assim que termina, é assim que é feita a especulação no Brasil, em qualquer parte do mundo. O prejuízo, você está entendendo? Lembra da época da Lava Jato? Os investidores da Petrobras, o prejuízo o Brasil teve que pagar, porque tem um contrato feito com a S&P 500, as 500 empresas em Nova York. Lá atrás, na época do Fernando Henrique e do Lula, quando eles entraram com a Petrobras no S&P, são as 500 empresas maiores do mundo. Você está entendendo? Agora não. O prejuízo se joga no buraco da dívida, tudo no buraco da dívida. Então, as dívidas
privadas são jogadas num buraco da dívida. E você que paga todo dia 30, de cada 200, você paga 80. Você precisa entender isso. Por isso que o Brasil não melhora em nada. Tudo é criado um circo para que você possa achar que você tá como uma torcida de futebol. E você não entende. Por isso que nada no Brasil vai acontecer por vias democráticas, através de voto e eleição. Entendeu? Ou vias democráticas novamente. Só através de uma ruptura. Nós precisamos entender isso. Ajudar o povo a entender. Felizmente muitos não estão nem aí. Porque o individualismo é gigantesco. E a gente sofre, literalmente. Então, resumindo, o orçamento justamente foi criado, esse corte, para buscar um equilíbrio. Ok, possa até sacrificando os pobres, infraestrutura, saneamento básico, saúde, educação. O estudante só vai pra rua pra brigar por causa do embigo deles. Presta atenção que eu tô terminando. Entendeu? Mas aleatoriamente o povo vai pagar isso. Vai pagar. Entende? E a dívida vai continuar favorecendo 15 mil famílias que estão tomando água de coco no Havaí. E nada muda. Convido a você, se quer participar, deixe seu comentário. Se quer lutar, vem com a gente. Lute pelo seu país, cara. Você vai esperar a água bater aqui para ver sua família morrendo? Pense nisso, gente. Então fica aqui dado o recado. Eu vou trazer mais informação. Vai ler, processa essa informação, vai buscar mais informação para que a gente possa entender. Termino como eu comecei. O governo é uma coisa. O Estado é o repugnante. Ele precisa ser destruído para que se possa criar um governo de punho popular e um novo Estado. Um grande abraço. A gente se volta. Até mais.